Ben 10 é um desenho animado clássico, um dos mais queridos, que possui um total de 4 temporadas e 52 episódios. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso e explicar em detalhes do início ao fim dessa história. Vamos direto ao assunto então, com a criação do Omnitrix e a história de Asmodee. Tudo começou com Asmodee lá no planeta Galvan Prime, junto com a sua namorada Zenith, e uma noite, enquanto eles saíam, ele percebeu que o sistema solar estava seguindo um curso contínuo, o que inspirou ele para criar uma espada. Isso levou a Zenith a terminar um relacionamento com ele porque ele estava muito envolvido no seu trabalho. Durante uma guerra entre planetas, o Cavaleiro então roubou essa espada que eventualmente destruiu o seu planeta. O Asmodee conseguiu recuperar ela e trouxe ela para a Terra durante a Guerra da Era Medieval contra os alienígenas, aonde deu a George, o Cavaleiro Imortal. George usou a espada para derrotar os alienígenas, criando assim o Cavaleiro Eterno, que protegeu a Terra dos aliens. Asmodee criou um Omnitrix para trazer a paz e a união, pedindo desculpas pelo que fez no isolado planeta Xenon, coletando o DNA dos alienígenas no espaço e colocando eles dentro de um dispositivo novo. Agora, voltando para a Terra nos anos 70, a organização foi criada para proteger o planeta dos alienígenas sob a presidência do George Washington, até a fundação dos Encanadores, e eles assumiram o controle em 1962. Um piloto da Força Aérea chamado Max Tennyson atacou o que pensava ser uma espaçonave voadora, mas descobriu que na verdade era uma nave alienígena que assumia a forma de um ser humano feminino. Ele salvou essa alienígena, conhecida como Verdona, que estava sendo perseguida por outro alienígena, e os dois se apaixonaram ali. Essa mulher acabou sendo a avó do Ben e Gwen, o que explica onde a Gwen obteve os seus próprios poderes no futuro. Mais tarde, Max conheceu um dos Encanadores e se decidiu se tornar um deles também, viajando pelo espaço. Foi quando ele conheceu Chilane, que teve um relacionamento com ela por um tempo antes de entregá-la a Vilgax, o vilão. Finalmente, o Asmodee concluiu o Omnitrix e pediu a Chilane para que entregasse ao maior encanador da galáxia, o Max Tennyson. No entanto, durante o transporte do Omnitrix, ela foi atacada pelo Vilgax, que foi como um dispositivo. Então ela decidiu enviar ele para a Terra, só que em vez do Max encontrá-lo, o seu neto, o Ben, acabou encontrando. Isso tudo já que o Max tinha envelhecido e se aposentado dos encanadores. Enquanto estava numa viagem pelo país com Ben e Gwen, o Omnitrix acabou na mão do Ben, dando início a toda a história. Na primeira temporada, o Omnitrix ficou preso na mão do Ben enquanto ele vagava pela floresta no seu primeiro dia de acampamento, e é aqui que as coisas começam a ficar reais. O primeiro alienígena em que se transformou foi uma explosão de calor. Vilgax recebeu sinais do relógio e enviou soldados atrás dele. Ben derrotou alguns capangas, o que levou o Vilgax a ficar gravemente ferido, explicando por que ele não apareceu desde então. Max e seus netos lutaram contra alienígenas e vilões durante todo o verão, e mais tarde eles alugaram um barco para nadar e descobriram que tinha um Kraken no lago. O Ben teve que lutar contra eles depois de perceber que Jonas, o pescador, tinha roubado os ovos do Kraken, o que levou o monstro a atacá-los. E em seguida, eles visitaram a Vera em uma casa de repouso e descobriram que ela e os outros eram alienígenas que estavam sequestrando os moradores locais e assumindo as suas formas. No final, eles conseguiram salvar todos. O Vilgax continuou tentando pegar o relógio, então ele enviou mais 3 soldados atrás do Ben, e depois de uma briga com o Ben, um dos soldados alienígenas acabou sendo Tetrax Shart, um cara muito habilidoso, com uma espécie de cabeça de diamante. Ele decidiu ajudar o Ben a se livrar dos outros soldados e se tornou amigo do Ben. O Ben então conheceu o Kevin pela primeira vez quando ele ajudou a ganhar um jogo de arcade depois de uma discussão com seu avô. O Kevin usou seus poderes de absorção para roubar, e quando o Ben o confrontou, o Kevin absorveu acidentalmente o poder do Omnitrix, o que fez com que ele se transformasse num alienígena. Só que o Ben conseguiu derrotá-lo ainda assim, e o Ben se envolveu em uma briga com alguns criminosos que levou o seu avô a se machucar e ir para o hospital. Vilgax também contratou alguns criminosos para obter o Omnitrix, e enquanto os soldados lutavam contra o Ben, o Vilgax se comunicou com ele pela primeira vez e disse que não tinha escapatória, mesmo depois de derrotar os seus homens. Rex, que era um outro vilão, deu um amuleto para Gwen depois que o Ben o derrotou, e o amuleto tornou ela uma super sortuda, e ela se apelidou de Garota da Sorte. Rex tentou recuperar o amuleto, só que o Ben acabou derrotando ele novamente, e a Gwen liberou a magia do encanto. Então nós vimos os Cavaleiros Eternos pela primeira vez quando Ben se transformou em massa cinzenta. Ele não conseguia voltar à sua forma humana e foi sequestrado por um estranho obcecado pelo espaço, que o entregou aos Cavaleiros Eternos. No entanto, a Gwen e o Max conseguiram salvar ele de lá, e agora a gente conhece Clancy, o homem que podia controlar os insetos e queria se vingar do prefeito da cidade porque ele queria destruir o prédio onde Clancy morava. Vilgax apareceu depois de se recuperar das suas feridas e atacou Ben novamente, porque ele queria pegar esse Omnitrix a todo custo, e ele sequestrou Ben e tentou remover o relógio, só que ele não conseguiu. Mesmo que o Max tivesse advertido o Ben para não atacar o Vilgax, o Ben foi até o Monte Rushmore para poder obter algumas armas secretas de uma antiga base secreta que o Max costumava
costumava usar, e enquanto isso, o Vilgax continuou tentando remover o Omnitrix a todo custo. Finalmente, o Max desembarcou em uma nave espacial usando a sua van e lutou contra o Vilgax, o derrotou e destruiu a nave espacial, salvando o Ben. Depois de derrotar o Vilgax, foi quando o Max revelou toda a verdade. A história completa da segunda temporada revelou o segredo do Max para Ben e a Gwen. Ele era um dos encanadores, uma organização que lidava com os fenômenos estranhos da Terra. As crianças também conheceram o parceiro do Max, Phil Billings, que ainda estava trabalhando na organização. No entanto, o Phil era um trapaceiro que usava um dispositivo para trazer alienígenas de outra dimensão, caçando esses caras e depois vendendo eles por dinheiro. Ao lado dele estava uma criatura gigante chamada Great, que chegou à Terra e tentou devorá-la, mas o Ben conseguiu derrotá-la no final. Depois desses crimes, alienígenas que se pareciam com o Ben começaram a cometer vários delitos, apenas para descobrir que na verdade era o Kevin tentando incriminar o Ben. A polícia então viu eles lutando na ponte Golden Gate e o Ben conseguiu derrotar o Kevin, mas não matou ele por causa da sua raiva. Kevin se transformou então numa aberração que incorporou características de todos os alienígenas e não conseguia voltar à sua forma humana. Eles lutaram novamente, mas o Kevin acabou perdendo e caindo da ponte. No episódio 4 da segunda temporada, eles foram vistos numa dimensão diferente, aonde Gwen tinha o Omnitrix, mas a gente vai falar disso aí mais pra frente. Kevin então voltou a se vingar e durante outra luta, eles foram sequestrados por alienígenas para serem usados em lutas de ringue entre si. Eles tiveram que colaborar para escapar da nave espacial e derrotar o seu líder. No entanto, eles estavam acorrentados juntos no final, e ao saírem da nave espacial, o Kevin acabou enganando o Ben e tentando matá-lo, mas o Ben escapou e deixou o Kevin na nave espacial, retornando à Terra. Ben e a Gwen então continuaram as suas aventuras pelo país, lutando repentinamente contra vários vilões, e em uma das suas aventuras, o Ben também adquiriu alguns novos alienígenas para o relógio. Eles chegaram a um acampamento e encontraram um gêmeo, que era o último sobrevivente do acampamento Ben, onde ele havia lutado contra várias plantas vivas e salvado todas as crianças que tinham desaparecido. O Ben estava lá quando se transformou pela primeira vez em cipó selvagem. Os Cavaleiros Eternos também retornaram para obter a máscara antiga que o levaria ao mais forte dos Maias. Rex também retornou depois de ser libertado por Charmscaster apenas para se vingar de Gwen e Ben ao mesmo tempo. Gwen ganhou uma pulseira em um museu de bruxaria que tornou mais uma vez uma garota de sorte. A pulseira tinha os encantos do Bezel e o Rex queria vingança, e recuperar os seus encantos e o poder. No entanto, depois de uma briga com Charmscaster, ela foi enganada e tentou usar todo o seu poder para si mesma. Gwen conseguiu derrotá-la e destruir os encantos, embora um deles ainda estivesse claramente funcionando. Agora nós chegamos à parte em que o Fantasmático saiu do Omnitrix. O Ben estava começando a passar por algumas coisas estranhas e pesadelos terríveis, até que o Fantasmático deixou o Omnitrix e tentou possuir o corpo do Ben para dominar o mundo. E ele até ameaçou o Ben a possuir a Gwen e tentar jogá-la de um prédio. Depois de uma longa briga, o Ben acabou descobrindo que o Sol era a única maneira de derrotar o Fantasmático e finalmente conseguiu derrotar ele. Outra pessoa conseguiu colocar as mãos em uma peça do Omnitrix, mas o Ben acabou mexendo nessa peça e quebrou. O Homem Distorcido usou isso para criar alienígenas com aparência animal e até transformou o Max em um verme pegajoso. O Kevin e o Vilgax decidiram se unir então contra o Ben. Isso tudo depois que o Kevin encontrou o Vilgax congelado no espaço. Juntos, eles lutaram contra o Ben e o Max usou o projetor do vácuo nulo para enviar eles para o vazio. Só que o Ben acabou sendo sugado junto com eles depois de uma longa luta intensa no vazio. A Gwen até seguiu eles e tentou salvar o Ben, mas teve que fazer a escolha entre o seu primo e o Omnitrix. Ela quase desistiu, mas acabou enganando eles e trocou o Omnitrix por uma cápsula vazia. Eles então escaparam do vazio, deixando o Vilgax e o Kevin lá. A história do Kevin acabou na prisão do vazio, onde ele se tornou uma aberração irritada. Ele fez um amigo lá que ajudou a controlar as suas emoções e aprender como começar a voltar a uma forma humana. O outro prisioneiro tinha um plano para escapar da sua prisão por meio de um túnel subterrâneo, e o Kevin fugiu, mas infelizmente o outro prisioneiro não conseguiu e foi morto pelos guardas. Na terceira temporada, Max, Ben e Gwen ainda estão juntos. Nós fomos apresentados ao Sublímino, o palhaço que hipnotizou o Ben e fez ele roubar alguns bancos. Charmscaster retornou acidentalmente e trocou o corpo com a Gwen, o que levou a Gwen a estar no corpo do Charmscaster a partir de agora, e acabou que ela teve que ficar na prisão. No final, tudo acabou voltando ao normal. Em uma das suas aventuras, eles chegaram a uma estrada no deserto e encontraram uma vila onde os habitantes locais estavam comemorando o Natal. Anões sequestraram Max e o transformaram então no Papai Noel, e também pegaram algumas crianças e transformaram em anões. A vila estava presa à década de 30, com o tempo parado e todos se transformando em anões. Felizmente, eles conseguiram fazer tudo voltar ao normal no final das contas. Na estrada, então, acabaram encontrando uma criatura depois disso que era muito parecida com o lobo que tentou atacar eles. O Ben acabou sendo mordido por essa criatura e começou a se transformar num lobisomem. No entanto, esse lobisomem era na verdade um alienígena, e depois que o Ben derrotou ele, ele acabou adquirindo como uma das suas formas alienígenas do relógio. As crianças acabaram presas então num videogame depois disso chamado Sumo Slammer e tentaram passar por todos os níveis para poder sair do jogo. Eles também visitaram uma fazenda familiar para experimentar a vida no campo, só que descobriram que as vacas estavam ficando roxas
E isso aconteceu devido ao Snare-O, que eles conseguiram congelar. Os Tennysons também tiveram que enfrentar um treinador de beisebol maluco que usava raízes para jogar o jogo. Além disso, um cientista louco criou um dispositivo de controle do clima que resultou na criação de um certo monstro. No entanto, tudo acabou bem no final disso também. Mais tarde, eles ouviram a notícia de que o lançamento do ônibus espacial da NASA foi cancelado devido a uma tempestade roxa, e eles foram para a NASA e encontraram um cientista estranho chamado Victor, que posteriormente descobriram que estava ajudando o lobisomem e o Snare-O a reviver o fantasmático. O plano era usar um ônibus espacial para bloquear o Sol e tomar a Terra com as trevas, permitindo que o fantasmático transformasse todos os humanos em criaturas roxas. Depois de uma longa luta entre o fantasmático Ben, Gwen, Max e a aberração Victor e Snare-O, que são muitas pessoas aqui, os Tennysons destruíram a nave e retornaram para a Terra, deixando tudo tranquilo. Mas antes que o fantasmático os atacasse novamente, eles conseguiram queimar ele com a luz do Sol. Continuando então a sua jornada, eles acabaram encontrando Chilene, que detectou a localização do Omnitrix e conseguiu seguir eles, descobrindo que esse alienígena era a namorada do Max no passado e foi ela quem enviou o relógio para a Terra depois de serem atacados pelo Vilgax. Na verdade, ela foi enviada para o Max e não para o Ben. Depois, um robô tentou atacá-la, só que é claro, eles destruíram esse robô. Ben também se transformou em Chuck pela primeira vez, e aí nós chegamos ao filme de 2007, O Segredo do Omnitrix, quando o relógio ativou o modo de autodestruição enquanto Ben estava lutando contra Animo. Tetrax recebeu um sinal de um alarme do Omnitrix e decidiu ir com Ben encontrar Asmut, que era o criador do Omnitrix. Eles não conseguiram encontrá-lo, mas o assistente do Asmut disse a eles aonde ele estava, e depois de uma longa jornada, o Ben pensou que poderia ter perdido, mas finalmente eles encontraram o Asmut. Para surpresa deles, ele não queria consertar o relógio imediatamente, e nesse momento, o Vilgax atacou eles e começou uma briga imensa. Durante essa luta, descobriram que Gwen ainda estava viva e nunca tinha sido o Asmut. Então, o Asmut decidiu consertar o Omnitrix para ajudar o Ben a vencer o Vilgax. Ben, então, se transformou no Grit pela primeira vez e derrotou o Vilgax com a sua ajuda. No próximo episódio da quarta e última temporada, o Ben estava relaxando como um dia normal até descobrir que estava dentro de um sonho realizado pelos Cavaleiros Eternos enquanto tentava tirar o Omnitrix dele. No entanto, ele acordou do sonho e, claro, derrotou os Cavaleiros Eternos. Mais tarde, Animo escapou da prisão e foi em busca da vingança contra o Ben. Mas o Ben se transformou em Idem pela primeira vez e derrotou o Animo novamente. O Rex voltou em busca de uma maneira de preservar a juventude dele, e ao mesmo tempo em que o Max lutava contra o velho Rex, que tentou chegar à fonte da juventude com a ajuda do jovem, enquanto ele lutava contra o Ben e o Max, ambos se transformaram em crianças, mas ainda conseguiram destruir a fonte da juventude e derrotar o Rex no fim. Os Tennysons compareceram ao casamento do sobrinho de Max então, só que o casamento ficou uma bagunça quando a noiva e os familiares do noivo começaram a brigar. Na verdade, as duas famílias tinham uma longa história de animosidade, e a família da noiva era, na verdade, alienígena disfarçada de humano. A van do Max foi roubada e transformada numa arma, só que eles conseguiram restaurar ela no final das contas. E em outro episódio, o Ben entrou numa luta de ringue apenas para ganhar dinheiro porque ele tinha quebrado o laptop da Gwen. No entanto, ele acabou se sentindo mal por ganhar contra alguns caras endividados, que precisavam mais do dinheiro do que ele. Além disso, a Gwen também enganou ele, fazendo ele acreditar que o laptop estava quebrado, No último episódio da série, então, o primo do Ben, o Cooper, apareceu. Eles descobriram que a base dos encanadores tinha sido arrombada para pegar as chaves da subenergia que criavam uma energia nuclear. Essa energia tinha sido obtida pelos encanadores no passado e eles protegeram ela a todo custo. Acontece que ela estava no Monte Rushmore e eles foram até lá, mas encontraram todos os seus inimigos juntos contra eles, liderados justamente por um ex-encanador. Claro que o Ben conseguiu destruir a subenergia e derrotou todos esses inimigos no final, numa batalha épica. E num outro episódio que poderia ser considerado o último episódio das férias de verão dele, as férias acabaram terminando e Gwen e Ben voltaram para a escola. O Ben teve que manter o Omnitrix em segredo de todos, mas a escola acabou sendo atacada por robôs que também destruíram algumas partes da cidade. E quando Ben voltou para casa, ele descobriu que o Vilgax tinha atacado os seus pais, então ele teve que se transformar na frente de todos e revelar o seu segredo. Max, Ben e o seu pai lutaram contra o Vilgax e salvaram a cidade, revelando o seu segredo para todo mundo na cidade. Na próxima parte, então, a gente vai falar de Ben 10 depois do fim da série agora. Depois desse fim da série, em diferentes versões do universo do Ben 10, foi mencionado que as pessoas só sabiam do segredo do Ben em Ben 10, Força Alienígena, na mesma linha do tempo. Depois de 10 anos, o Ben completou 20 anos em um mundo onde tanto os alienígenas quanto os humanos viviam pacificamente. O Ben era um herói que continuava trabalhando para lutar contra os alienígenas malignos, e ele protegeu a sua família e raramente assumia sua forma humana, preferindo uma forma de, sei lá, um dos mais de 10 mil alienígenas dele. A Gwen se tornou uma bruxa muito poderosa, e o Vilgax ainda estava presente, mas continuava sendo derrotado pelo Ben. Em um episódio, eles viajaram para o futuro e descobriram que a Gwen tinha convidado todo mundo para o aniversário de 80 anos do Max, e depois de 10 anos na mesma linha do tempo, o filho de Ben, Kenneth, comemorou seu 10º aniversário e o Ben deu a ele um Omnitrix. O seu filho ficou um pouco decepcionado
complicado, porque o Ben era muito controlador com o Omnitrix. No entanto, ele conheceu um garoto chamado Devlin, que era na verdade o filho do Kevin, e usou ele para escapar da prisão Void. Devlin percebeu que o seu pai não se importava tanto com ele quanto sua vingança, e depois de uma longa luta, Kenneth e Ben mandaram o Kevin de volta para a prisão do infinito. Também mencionou-se que isso poderia ser apenas outra linha do tempo que poderia ter visto, talvez em outras temporadas, mas definitivamente nós vemos uma linha do tempo diferente em Ben 10 Força Alienígena e Ben 10 Supremacia Alienígena. O que aconteceu poderia ter sido totalmente diferente numa outra linha do tempo, como por exemplo, se a Gwen tivesse conseguido o Omnitrix em vez do Ben. Ela teria sido capaz de usar ele muito melhor do que o Ben e teria derrotado o Vilgax no mesmo dia em que conseguiu. Em resumo, as coisas poderiam ter sido muito diferentes em outros universos. Agora, nós terminamos por aqui essa história, e se você curtiu, não esquece de caprichar naquele likezão e aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente vai trazer muitas outras histórias aqui pra você. Se você tá curtindo também, pode deixar pra gente nos comentários, que eu agradeço muito e vou trazer a próxima. Já já a gente se vê, hein? Aquele forte abraço e até mais. Tchau!